Olá a todos, hoje é dia 30 de março de 2019. Esse é um vídeo especial que eu queria comentar aqui um livro, né? Mais um vídeo comentando o livro. O primeiro que eu fiz há uns 15 dias, uns 15, 20 dias mais ou menos, foi sobre o livro 1964, O Elo Perdido, né? Que retratava a interferência do serviço secreto da Tchecoslováquia. Na verdade, o serviço secreto da Tchecoslováquia era apenas o intermediário, né? A interferência da KGB na realidade brasileira, né? Entre os anos 50 e comecinho dos anos 70. Tá? Esse livro que eu queria comentar hoje é o livro Submissão, tá aqui a capa, né? Submissão, do Michael Houellebecq. Eu nem sei como é que pronuncia esse nome, é meio complicado. Tá? Antes de entrar propriamente no livro, eu dei alguns detalhes interessantes. Tá? Esse livro foi publicado em 2015. Tá? Em janeiro de 2015, um pouco antes do seu lançamento, houve o atentado na França contra o jornal Charlie Hebdo, né? Onde oficialmente, pelo menos, o grupo terrorista Al-Qaeda organizou um atentado contra o jornal. Uma pessoa, mas ele tinha um comparsa, alguma coisa assim. Ele entrou no jornal, e mesmo antes de entrar no jornal, ele já chegou a matar um policial. Ele entrou no jornal e fez um massacre, né? No total nós tivemos ali 12 mortos e 5 gravemente feridos. Foi uma coisa terrível. Depois esse cara fugiu, mas a polícia fez um cerco ali em toda a França e acabou por matá-lo. Tá? Aqui, né, só para vocês verem a capa do jornal Charlie Hebdo. Essa capa é uma capa do primeiro exemplar do jornal que saiu posteriormente ao massacre. Né, o Charlie Hebdo, né, para quem não conhece, é um jornal francês de sátira, né, um jornal de charge, então tem muitas charges, né, tem muita sátira, e ele satiriza literalmente tudo, né, todos os políticos, tudo, religião, nada sobra para eles. Ele se a gente fosse fazer um paralelo, o equivalente ao que teria sido o Pasquim nos anos 70 no Brasil. Tá? Nessa capa aqui, só para vocês terem uma ideia, né, ele aqui seria uma representação do profeta Maomé com a campanha, né, Je suis Charlie, né, eu sou o Charlie, que foi a campanha que acabou despontando no mundo todo, né, em defesa do Charlie Hebdo contra o atentado. O que é interessante desse atentado é o seguinte: o Charlie Hebdo, já bem antes, ele fazia charge. Como eu disse para vocês, ele faz charge de absolutamente tudo, ele zomba de todo mundo. A comunidade muçulmana na França havia entrado na justiça para impedir que o jornal fizesse zombarias ou charges contra o profeta Maomé, que na tradição islâmica é uma ofensa sem tamanho, quase imperdoável. A justiça francesa julgou o caso e decidiu que iria prevalecer a liberdade de expressão. Ou seja, naquele momento, a justiça francesa definiu que os valores franceses estão acima de qualquer elemento religioso, principalmente de uma religião externa da França, né? No caso, o Islã. E decidiu que o que vai valer é a liberdade de expressão, e deu ganho de causa para o jornal, e o jornal pôde continuar fazendo suas charges, né? Evidentemente isso teve repercussões trágicas, porque aí os muçulmanos, né, da Al-Qaeda desconsideraram a decisão francesa, ou seja, desrespeitaram a decisão da sociedade francesa, e prevaleceu, do ponto de vista deles, claro, o interesse da sua religião, e fizeram aquele massacre terrível. E aí logo em seguida foi publicado o livro do Michel Houellebecq. E o que fala esse livro, né? Esse livro é uma distopia, né? Então ele se refere a um acontecimento do futuro. A história se passa em 2022, onde teve uma eleição da França, né, para presidente, e vence a eleição um líder muçulmano. Né? Ele vence a eleição no partido chamado Fraternidade Islâmica. Tá? Claro que esta eleição
ela vai mudar todo o panorama francês, né? A França elegeu um líder muçulmano. Não é que foi um muçulmano que participava de um partido, que estaria integrado à sociedade francesa, mas era da religião islâmica. Não, não é assim. Ele é um líder muçulmano. A proposta dele é de mudança de paradigma na sociedade francesa. E assim ele foi eleito. Foi eleito por um partido chamado Fraternidade Islâmica. Perdão, Fraternidade Muçulmana é o que aparece no livro, né? O partido para o qual ele foi eleito, ou o grupo para o qual ele foi eleito. Então isso no livro retrata conflitos de rua, né? Toda uma tensão na sociedade francesa, né? Mas o elemento interessante do livro, quer dizer, esse livro, né, é aquele romance onde a coisa está no detalhe, né? O elemento importante do livro está no detalhe. A própria escolha do título, né, Submissão, se refere tanto à submissão da sociedade francesa perante uma cultura exterior, no caso o Islã, porque a sociedade francesa ela é majoritariamente cristã, particularmente católica, né? Mas é majoritariamente cristã, então ela se submete a uma sociedade francesa, a uma cultura de fora. E além disso, a palavra submissão também tem um sentido interessante. A palavra submissão, perdão. A submissão ao muçulmano tem um sentido importante, porque a palavra muçulmano, né, do português, vem de muslim, né, do árabe, não sei se a pronúncia correta é muslim, mas que significa submissão a Deus. Então é um jogo aí com a palavra muçulmano e submissão, né? O personagem principal do livro, né, é um professor universitário, né? Alguém que fez a carreira universitária, um intelectual médio francês, né? Quem é esse cidadão? É alguém que entrou na faculdade, fez lá a sua iniciação científica, fez o seu mestrado, fez seu doutorado, fez seu pós-doutorado, sempre estudando o mesmo tema, e é contratado, né? Faz um concurso e é contratado como professor universitário. Então é aquela pessoa que vivenciou a sua vida toda a vida universitária e tem muita dificuldade de entender o mundo ao seu redor, né? É um cidadão mediano, ele é um professor de literatura especializado num autor, então ele conhece tudo desse autor, ele é um especialista nesse autor, dá palestra sobre esse autor, discute ou escreve sobre esse autor, monta artigos, etc, etc. Então a vida dele toda se resume à vida universitária, né? E do ponto de vista pessoal, né, da sua personalidade, ele é alguém que não se casou, então ele não constituiu família, né? E seu único interesse fora da vida acadêmica propriamente dito, né, fora, e que nem é tão fora da vida acadêmica, mas fora da atividade profissional, é de conseguir amantes, né? Então ele tem esse aspecto, né, de ser aí, de conquistar as suas alunas, né? Então ele tem várias alunas que, além de alunas, acabaram se transformando em amante dele, né? E tem uma em particular, e ela é um ponto interessante, porque ela faz um contraponto à personalidade desse autor, que ela é uma jovem universitária, amante dele, é aquele tipo de amante que, né, aqueles casos que vão e voltam, né? Ora se aproxima, depois se afasta, etc. E ela é judia, tá? E ela faz o contraponto a ele porque ele não consegue entender o que está acontecendo na França. Ele não consegue entender as repercussões da eleição desse presidente muçulmano. Ela sim, ela é a pessoa que tem a consciência. Ela sabe da repercussão que vai ter a eleição desse novo presidente. Ela sabe o que vai acontecer com a França, tá? Tanto é assim que ela, no final do filme, né, vou dar aqui um pequeno spoiler, mas esse é um aspecto secundário, né? Como eu disse para vocês, o importante do livro não é o final da história, né? O importante são os detalhes, a construção dos personagens, né? A história que vai se desenhando. Ela acaba indo embora para Israel, né? Porque ela sabe o que vai acontecer. O fato dela ser judia é uma construção ali do momento, é uma escolha do autor, mas ela podia ser uma outra situação, né? Ela podia ser uma cristã, por exemplo, que resolvesse ir embora
da França. O importante é que ela conhece, ela sabe os impactos que vai acontecer. Ela não consegue demonstrar isso para esse professor universitário, que ela admira como intelectual, né? Mas ele não tem a dimensão, né? E ao não ter a dimensão, ele não vai às últimas consequências. Ele percebe o conflito, ele faz uma viagem pela França, ele acompanha a imprensa, então ele sabe que tem conflitos de rua, ele sabe que sair à noite nesse período é perigoso porque há uma tensão no ar, mas ele não consegue tirar as consequências. E ao não conseguir tirar as consequências, ele acaba se submetendo. Por quê? Porque uma das primeiras medidas desse novo presidente, desse presidente muçulmano que é eleito na França, portanto ele participa do processo democrático francês e está nas regras do jogo, é de mudar a estrutura da universidade francesa. Então, vários professores que não aceitam se submeter às novas regras, eles são aposentados. Então é colocado para ele a escolha de se submeter às novas regras, que significa inclusive a conversão ao Islã, ou a sua aposentadoria compulsória. E ele escolhe a submissão, né? Dentro daquilo que é o universo dele, né? A vida acadêmica como especialista em literatura e a atividade romântica dele ou sexual dele, que é das amantes, dentro desse universo restrito que ele tem, que ele não consegue ir além disso, ele acaba se submetendo. Ele continua com a sua carreira acadêmica, ele se converte ao Islã e negocia mais de uma esposa, né? Ele acaba tendo esposa, mas dentro da concepção de esposa, não da sociedade tradicional francesa, né? Sociedade cristã, e sim dentro dos parâmetros da sociedade muçulmana, né? Esposas muito mais jovens que ele, mais de uma e etc. Né? É um livro muito interessante de se ler porque exatamente coloca o conflito que a sociedade francesa vai estar passando e que, na verdade, boa parte da sociedade europeia está passando com essa migração em massa de muçulmanos para a Europa e essa dificuldade que tem o muçulmano de conviver com o diferente. Né? O europeu aceita, vem, mas o muçulmano não. Então nós temos relatos hoje na França de bairros que são tomados pelos muçulmanos que sequer a polícia entra. Né? A sociedade francesa aos poucos está sendo transformada e esse é o dilema da sociedade francesa, daí a importância desse livro. Eu realmente recomendo que você leia, um romance muito gostoso de ler, muito interessante, tá? E que ajuda a entender os caminhos aí que a Europa vai ter que seguir. É claro que o livro se refere à França, mas é o caminho da Europa, é o destino da Europa que está em jogo. Né? Só para ficar num exemplo, né, a gente vê aí a Inglaterra que no referendo decidiu pelo Brexit, né? Ou seja, sair da União Europeia. E toda a dificuldade que a Inglaterra está tendo de legalizar essa saída, com gente inclusive propondo um novo plebiscito. Né? A classe política inglesa não fazendo de tudo para descumprir a vontade popular. Então, esses são os impasses da Europa. E claro que esses impasses, a Europa, que é o berço da civilização ocidental, né? Claro que esses impasses impactam todo o mundo, né? Todo o mundo ocidental, pelo menos. Tá? Então, o livro ajuda um pouco a gente entender esse impacto, né? Recomendo que todos leiam, né? Vale a pena. Tá? Ainda, né? O livro foi publicado em 2015, nós já estamos em 2019, mas continua atual a leitura desse belo romance do Michel Houellebecq. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e espero aí daqui uns 15 dias pelo menos trazer aqui uma resenha de um novo livro. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu ok, né, seu joinha, deixem seus comentários, eu leio todos eles. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.